Ao iniciar nossa apresentação, o tema do nosso parecer é: o SUS deve ampliar parcerias com o setor privado para garantir o acesso e reduzir filas? Essa é uma discussão bastante atual, porque o Sistema Único de Saúde, ele enfrenta desafios relacionados ao aumento da demanda pelos serviços, às limitações de financiamento e ao tempo de espera para consultas, exames e procedimentos. Diante disso, surge o debate sobre até que ponto a participação do setor privado pode contribuir para ampliar o acesso da população sem comprometer os princípios do SUS. Antes de responder à pergunta proposta, é importante lembrar que a saúde é reconhecida como um direito fundamental na Constituição Federal. O artigo 196 estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por meios de políticas sociais e econômicas, que reduzem o risco de doenças e asseguram o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. Foi a partir da Constituição de 88 que o SUS foi instituído, representando um marco na saúde pública brasileira. Além disso, o acesso aos serviços públicos de saúde era bastante restrito e dependia, na maior parte, da contribuição para a Previdência Social. O SUS passou a garantir atendimento para toda a população, sendo orientado pelos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. Na prática, isso significa que todas as pessoas têm direito ao atendimento, que o cuidado deve considerar o indivíduo de forma integral e que os recursos devem ser distribuídos de maneira a reduzir desigualdades, seja desigualdades entre diferentes grupos da população ou desigualdades regionais. Entretanto, nas últimas décadas, o aumento da demanda por serviços, o envelhecimento da população, o crescimento das doenças crônicas e as limitações de financiamento têm contribuído para o aumento das filas. Por isso, passou-se a discutir a ideia de ampliação das parcerias com o setor privado. Se essa parceria poderia representar uma estratégia para melhorar o acesso aos serviços de saúde. Para analisar essa questão, observamos inicialmente o modelo de acesso e cobertura populacional. Diversos países como Reino Unido, Canadá, Costa Rica e Portugal possuem sistemas universais de saúde. Apesar das diferenças na forma como organizam seus serviços, todos eles compartilham um objetivo em comum: garantir que a população tenha acesso aos cuidados de saúde, independentemente da sua condição econômica. A experiência internacional demonstra que a universalidade não depende exclusivamente de quem presta o serviço. O mais importante é que o Estado mantenha a responsabilidade de garantir acesso igualitário, organizar a rede de atendimento e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. Considerando isso, a participação do setor privado pode ocorrer de maneira complementar, especialmente em situações nas quais a rede pública não possui capacidade suficiente para atender toda a demanda. No entanto, também vale ressaltar que essa participação deve ocorrer de forma planejada e regulamentada. Caso contrário, existe o risco de gerar desigualdades no acesso, favorecendo determinados grupos e comprometendo um dos principais objetivos do SUS, que é oferecer atendimento universal para toda a população. O segundo aspecto analisado é o modelo de financiamento. A sustentabilidade financeira é um desafio comum não apenas no Brasil, mas também para diversos países que possuem o sistema universal de saúde. À medida que a população envelhece, aumenta a necessidade de consultas, de exames, de medicamentos e de tratamentos mais complexos. Ao mesmo tempo que isso acontece, os recursos financeiros disponíveis nem sempre acompanham esse crescimento da demanda. Considerando isso, ampliar contratos com o setor privado pode representar uma alternativa de curto prazo para reduzir filas e ampliar a oferta de determinados serviços, principalmente exames especializados e procedimentos cirúrgicos. Por outro lado,
Essa estratégia, quando utilizada de forma indiscriminada, pode elevar os gastos públicos sem resolver os problemas estruturais do sistema. As filas, elas não surgem apenas pela falta de prestadores de serviços. Muitas vezes elas estão relacionadas à insuficiência de investimento na atenção primária, à deficiência na gestão dos serviços, à falta de infraestrutura e às dificuldades de organização da rede pública. Por isso, embora as parcerias possam ser úteis em situações específicas, elas não substituem a necessidade de investimentos contínuos no fortalecimento do próprio SUS. O terceiro elemento a ser analisado é a vinculação dos profissionais ao sistema. Atualmente é bastante comum que médicos e todos os outros profissionais da saúde trabalhem tanto no setor privado quanto no setor público. Isso é permitido, essa dupla atuação é permitida, mas ela pode gerar alguns desafios para o SUS. Em muitos casos, o setor privado ele oferece melhores condições de remuneração e de trabalho, o que pode levar parte dos profissionais a dedicar uma parcela maior da sua carga horária ao setor privado. Isso provoca a maior dificuldade para fixar profissionais na rede pública, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros ou em áreas de maior vulnerabilidade social. Também, a alta rotatividade de profissionais pode comprometer a continuidade do cuidado, dificultando o acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo e prejudicando a qualidade da assistência prestada. Assim, ao discutir a ampliação das parcerias com o setor privado, também é necessário considerar seus possíveis impactos sobre a disponibilidade de profissionais e sobre a capacidade do SUS de manter equipes estáveis e qualificadas. O quarto fator que vamos analisar é a relação entre o subsetor público e o subsetor privado. O setor privado já participa do SUS por meio de hospitais filantrópicos, prestadores conveniados e contratos para a realização de exames, consultas e procedimentos especializados. Dessa forma, a relação entre ambos não é nova, mas o Estado deve manter forte capacidade de regulação para assegurar qualidade, transparência e equidade. A experiência de países como Portugal demonstra que uma regulação eficiente é essencial para a participação do setor privado. Caso contrário, existe um risco de fragmentação da assistência, aumento das desigualdades e direcionamento de recursos públicos para interesses privados. Outro aspecto relevante que vale a pena abordar é a necessidade de utilizar dados científicos e indicadores de desempenho para orientar a tomada de decisões. Nesse sentido, antes de ampliar indiscriminadamente as parcerias com o setor privado, é importante identificar as reais causas das filas, avaliar onde existem gargalos assistenciais e implementar estratégias baseadas em evidências. Dessa forma, podemos concluir que o SUS pode sim ampliar parcerias com o setor privado como estratégia complementar e temporária para ampliar o acesso e reduzir filas, especialmente em áreas onde a capacidade instalada da rede pública seja insuficiente. Contudo, essas parcerias não devem substituir o investimento contínuo no fortalecimento do sistema público. Em muitas situações, melhoras na gestão, fortalecimento da atenção primária, integração das redes de atenção e otimização dos processos podem produzir maior valor para a população do que simplesmente ampliar a compra de serviços privados. É isso e muito obrigado pela atenção.